Carta 10. Meu querido pai, vou iniciar essa carta pedindo a sua observação incondicional da minha última carta e te rogando que não deixe que qualquer preconceito indigno da sabedoria e liberalidade pelas quais tu te distingues entre os homens te leve a rejeitar sem examinar a crença dos eventos que se tornaram o assunto de minhas recentes cartas para ti, e fechar a mente para as convicções que delas podem originar. Por favor, meu honrado e querido pai, por favor, considere imparcialmente as coisas que escrevi, a pregação de João e o batismo de Jesus que ele realizou, que perante 10.000 pessoas ele declarou ser o Messias, de quem ele deu testemunho, e como a voz de Deus tão audível aos ouvidos de todos, como a voz que estremeceu o Horebe e o Sinai, proclamou desde o céu que ele era seu filho amado. Pense em tudo isso e pergunte a ti mesmo seriamente: não é este o Cristo? Esta questão não precisa ir muito longe antes de encontrar uma resposta de meus lábios e coração. Sim, ele é o Cristo e eu crerei nele. Posso ver sua face, meu querido pai, mudar a expressão de benignidade suave ao ler essa confissão de minha caneta. Posso ver-te parecer descontente e triste, mas tu não tens motivo para temer o que eu fizer ou crer. De forma alguma terá vergonha a teus cabelos grisalhos, ou ao teu nome. Se tu és judeu, e orgulha-te de ser descendente da linhagem dos patriarcas que andaram com o Senhor, também estou igualmente orgulhosa da minha nação e da minha fé. Crer que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus não me torna menos judia, mas, sem crer nisso, meu querido pai, eu não poderia ser completamente judia. Não tem sido o Messias de nossa nação o alvo da oração de Judá e a esperança de Israel por muitas eras? Não é de se crer que a vinda do Messias constitui uma das maiores características da raça judaica? Os gentios buscam pelo Cristo? Se não, e somente nós buscamos por ele, e toda mãe em Israel espera trêmula, com alegria e dúvida, que ele possa ser encontrado em seu filho primogênito, é que seja menos judia, ou que eu seja uma verdadeira judia, quando eu creio que Jesus é o Messias, vendo nele tudo o que o Messias poderia trazer, até mesmo a voz de Deus, um testemunho de sua missão. Mas confio sinceramente, meu querido pai, que estou defendendo a minha crença desnecessariamente e que, quando leres e comparares e examinares bem, tu regozijarás comigo de que Deus se lembrou de Israel e que ele está prestes a tirar seu opróbrio de entre as nações. Esperarei por teu próximo pacote de cartas com a mais profunda solicitude, para que eu possa saber qual é a tua decisão em relação a estas coisas extraordinárias que estão acontecendo. Tu não as ouvirás somente através de muitas cartas, meu querido pai, pois o relatório dessas maravilhas está se espalhando pela terra. E os homens que testemunharam o batismo de Jesus irão, sem dúvida, relatar no Egito o que aconteceu, especialmente a voz de Deus soando como um trovão pelo céu sem nuvem, e a descida da flamejante pomba entre a cabeça do novo profeta. Os comerciantes de Damasco e do Cairo estavam presentes, deixando seus comboios de camelos um pouco de lado, e os cavaleiros árabes sentaram-se em suas celas, afastados da multidão, enquanto os soldados romanos estrangeiros da Pérsia e Edom, e até mesmo os comerciantes da Média, com inúmeras pessoas, tanto gentios quanto judeus, foram vistos misturados com a multidão. Isso, porém, não foi feito em um canto. Eu claramente ouvi a voz e entendi cada palavra. Pareceu-me vir das profundezas do céu, de uma imensurável distância, mas com a clareza de uma trombeta e o som majestoso de um trovão. Mas a luz que desceu era mais deslumbrante que os olhos humanos já encontraram. E, embora descendo com a velocidade de um raio, parecia uma lança de fogo. Contudo, ao aproximar da sagrada cabeça de Jesus enquanto ele saía da água, ela assumiu, como dantes afirmei, a forma de uma pomba, e repousando sobre ele o cobriu com suas asas de luz,
e lançou sobre todo o seu corpo um esplendor brilhante como o sol. Isso durou 1 minuto inteiro. Assim todos os olhos o contemplaram, e então se seguiu a voz dos céus. O brilho da luz da pomba celestial era tão resplandecente que eu não pude contemplá-la, e quando olhei novamente ela desapareceu. Mas uma nuvem brilhou suavemente ao redor da cabeça e rosto de Jesus, como foi com Moisés, emitindo raios de glória. Enquanto milhares ficaram estupefatos ou se caíram sobre os seus rostos em adoração e temor, ele se retirou da multidão. Ninguém soube como, exceto 2 pessoas cujos olhos jamais se desviam dele. Estes eram o primo de Maria, João, e Lázaro, o irmão de Maria e Marta. As pessoas, depois de se recuperarem um pouco do assombro e espanto, ficaram procurando por ele e perguntando para onde ele tinha ido. Alguns olhando para a água, alguns para o deserto, outros acima ao céu, como eu mesma, como se esperassem vê-lo subir em uma carruagem de nuvens deslumbrantes para o trono de Deus e seu Pai, que o reconhecera como seu filho. A impressão geral foi que ele tinha sido trasladado para o céu, e alguns lamentaram que um profeta fosse enviado para ser levado tão cedo, enquanto outros se alegraram de que o Senhor não se esquecera de ser gracioso com a casa de Israel. Alguns duvidaram e chamaram isso de magia e feitiçaria, e outros, certamente cheios de suas próprias maldades, zombaram e disseram que a voz era um trovão e a luz era um raio. Mas no momento em que eles estavam discutindo, centenas disseram: Não há nuvem no céu. Então, de onde poderia vir o trovão e o relâmpago? Mas a maioria creu e grandemente se regozijou com o que tinha visto e ouvido. O profeta João do Jordão pareceu-me mais surpreso com o que tinha acontecido do que qualquer outra pessoa. Ele procurava constantemente ao redor por Jesus, e então, com as mãos juntas e levantadas, olhou para o céu, dando-se por satisfeito com os milhares ao seu redor que ele tivesse sido recebido no céu. A excitação que o rápido desaparecimento de Jesus produziu conduziu a uma separação geral da multidão que se dispersou em todas as direções, alguns para buscá-lo, outros para divulgar as novas que tinham visto, e todos esquecendo-se de João Batista, a quem eles seguiram até então no maior esplendor do novo profeta, cujo advento tinha sido tão extraordinariamente acompanhado pela descida do fogo e uma voz do céu. O rabino Amós e nossa comitiva permaneceram perto da água, pois ele não queria que nos perdêssemos na multidão que se retirava. E ele também desejava falar com João, que ficou sozinho no meio da água, precisamente onde ele tinha batizado Jesus. Nenhum dos seus discípulos ficou com ele. O rabino Amós se aproximou e disse-lhe: Santo profeta, tu conheces o homem, se de homem ele pode ser chamado, que foi batizado por ti? O profeta, cujos olhos estavam firmados no alto todo o tempo, direcionou seu olhar com lágrimas de tristeza para o rabi Amós e disse, de forma triste e comovente: Este é aquele de quem tenho falado. Depois de mim vem um homem que é antes de mim, pois ele existia antes de mim, e eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água, ele mesmo me disse: Sobre aquele que vires o Espírito descer e repousar, é ele que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o Espírito descendo como uma pomba, e eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. E para onde, ó santo profeta do Jordão? Perguntou o rabino Amós, com profundo e sagrado interesse. Para onde ele foi? Isso eu não sei. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Se ele permanecer na terra ou for levado ao céu, minha missão agora está chegando ao fim, pois aquele de quem tenho testemunhado chegou. E ele veio para partir tão logo para sempre? Perguntei com profundo interesse. Não mais o veremos? As coisas ocultas pertencem a Deus. Eu não sei de onde ele veio, nem para onde foi.
porque não o conhecia em toda a sua glória, apenas como um profeta e filho do homem, até o Espírito descer e habitar sobre ele. Vós ouvistes meu testemunho de que este é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E assim falando, ele se virou, saiu da água em direção a Betabara e desapareceu entre as árvores que circundavam as margens. Eu agora olhei na face do rabino Amós, sobre cujos braços Maria estava inclinada chorosamente, ainda sob a influência do pavor que as cenas que ela tinha sido espectadora produziram em sua alma. Sua face estava séria e pensativa. Eu disse: Tio, tu acreditas em tudo que viste e ouviste? Não sei o que dizer, ele respondeu. Apenas que as coisas que eu vi hoje são evidências de que Deus não se esqueceu do seu povo Israel. Ele não disse mais nada. Nós deixamos as margens do Jordão em silêncio e admiração, e montando nossas mulas, que 2 escravos gibeonitas seguravam para nós, sob uma palmeira não muito longe, voltamos para a casa do meu tio em Gilgal. No caminho, constantemente passamos por multidões de pessoas, umas cavalgando, outras caminhando, e todos estavam conversando sobre os eventos maravilhosos que tinham acontecido no rio. A impressão parecia geral de que Jesus tinha subido ao céu depois que foi batizado. Mas, meu querido Pai, é com profunda alegria que posso te dizer que essa maravilhosa pessoa ainda está na terra e, sem dúvida, foi-lhe permitido ficar por algum grande propósito. Eu afirmei que meu primo João e Lázaro, o secretário dos escribas, ficaram observando-o desde o princípio e que eles o tinham visto passar pelo rio, onde algumas árvores que se projetavam e pendiam o escondia da vista. Embora muitas vezes eles o perdessem de vista, contudo o seguiram pelos rastros de suas sandálias na areia molhada da margem, e finalmente o viram quando ele estava saindo da margem do rio e indo ao deserto entre 2 colinas baixas que o escondiam de vista. Mas um dos jovens disse ao outro, enquanto o coração de ambos ardia com admiração e amor: Não vamos deixar de alcançá-lo e segui-lo onde quer que ele for, pois com ele deve estar a fonte da vida, já que ele é grandemente favorecido de Deus. Então prosseguiram, movendo-se adiante rapidamente, mas embora avançassem rapidamente, eles o viram ao longe, cruzando a árida planície que se estende ao sul em direção a Jericó e ao deserto. Eles correram muito rapidamente e, finalmente, aproximando-se dele, chamaram: Mestre, bom mestre, fique conosco, pois gostaríamos de te seguir e aprender de ti. Ele parou e virou-se a eles com um semblante pálido e desfigurado, com tristeza e angústia, que ambos permaneceram parados olhando para ele com espanto ao ver tal mudança. A glória de sua beleza tinha acabado. O radiante esplendor que brilhou de seu rosto tinha desaparecido completamente. A expressão de tristeza indescritível que permanecia partiu seus corações. Lázaro, que tinha sido por tanto tempo seu grande amigo, chorou em alta voz. Não choreis, vós me vereis outro dia, meus amigos. Ele disse, eu vou agora ao deserto, em obediência ao Espírito que me guia para lá. Depois de algum tempo me vereis novamente. É oportuno a vós que eu vá para onde vou. Não, mas iremos contigo, disse Lázaro sinceramente. Se tu tens que enfrentar o mal, estaremos contigo. Não deve haver a ninguém para ajudar, ninguém para apoiar. Ele disse firmemente, mas com tristeza. Eu devo pisar o lagar do vinho e da tentação sozinho. Então ele os deixou, acenando com a mão para que eles voltassem. Eles obedeceram pesarosamente, desejando saber o que suas palavras significavam e por que lhe era necessário ir ao deserto, onde certas trilhas misteriosas pareciam esperar por ele. Eles desejaram saber, sobretudo, a respeito da mudança de seu semblante, que de brilhante com luz celestial estava agora, disse Lázaro, desfigurado mais do que os dos filhos de homens.
De vez em quando, os dois jovens olhavam para trás para observar a distante figura de Cristo, até não mais o distinguirem na distância do deserto em direção à terrível solidão que ele firmemente encarava. Os dois amigos vieram à casa do Rabino Amós em Gilgal na mesma noite, e então Lázaro nos deu a conhecer o que acabei de relatar. Esse acontecimento afetou a todos nós profundamente, e nos assentamos juntos e ficamos até tarde da noite na varanda sob as figueiras, falando sobre Jesus e as coisas que aconteceram em relação a ele naquele dia. E apesar de todos nós nos alegrarmos muito por ele ainda estar na terra, choramos em pensar que ele foi conduzido a algum destino desconhecido e insondável por nós, habitar sozinho no deserto. Agora, meu querido Pai, quão maravilhoso é isso tudo, que um grande profeta está entre nós e não pode ser negado. A estrela de João Batista se encolheu a quase nada diante da glória desse Filho de Deus. Para que ele atraía todos os homens após si, até mesmo ao deserto? Se ele fará de lá sua morada, não pode ser questionado. Mas tudo é mistério, espanto, curiosidade, admiração e entusiasmo agora. Ninguém deu opinião alguma acerca de qual será o fim destas coisas. O Rabino Amós aconselha a todas as pessoas a esperar pacientemente pela questão, pois se Deus enviou um profeta, ele deve ter uma missão que no devido tempo ele virá do deserto para cumpri-la. Na minha próxima carta eu poderei escrever-te algo mais concernente ao desenrolar disso que permanece tão envolvido em mistério. Que a casa do Deus de nossos pais venha de fato dos céus para a salvação de seu povo. Sua devota e amorosa Adina.